Bem-vindos ao primeiro podcast Saúde em Foco. E na nossa estreia eu recebo dois grandes amigos, parceiros e colegas, Thaís e Rodrigo. Dr. Rodrigo, médico, especialista em clínica médica e patologia clínica, com pós-graduação em nutrologia, endocrinologia, biofísica, muita coisa, né? Também são 27 anos de formado. E atua na área de medicina integrativa há 15 anos. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Thaís é paciente, mãe de 4 filhos, minha amiga pessoal, uma grande profissional, nutricionista há 16 anos, mestre em ciências pela Unicamp, pós-graduada em nutrição ortomolecular e nutracêutica clínica avançada, pós-graduada em biofísica quântica, formação em modulação intestinal, experiência com doenças inflamatórias intestinais, hepáticas, autoimunes, alergias e oncologia, docente em curso de pós-graduação em nutrição ortomolecular, mentora de profissionais de saúde e de grupos de limpeza do organismo e desparasitação intestinal. Seja bem-vinda, minha grande amiga. É um prazer tê-la aqui no primeiro podcast do Saúde em Foco. Obrigada, o prazer é todo meu. E nosso tema não poderia ser diferente. Eu como obstetra, há 26 anos, fiz muitas crianças chegarem a esse mundo e escolhi para o primeiro episódio o tema Decidimos engravidar. E agora? Vamos lá? Vamos lá. Tema importantíssimo. Ladies first? Rodrigo vai ceder gentilmente lógico, a voz por a essa favor, grande por profissional favor. que eu tenho a honra de receber aqui. Afinal de contas, ela já foi mãe 4 vezes, tem mais experiência na prática, né? A Thaís foi mãe 4 vezes, eu tive o prazer de estar presente em 3 desses momentos. E a Thaís é muito especial para mim, porque ela tem uma ligação com a minha família muito especial, né? Thaís cuidou da minha sobrinha no ventre, na verdade, antes mesmo dela existir. E eu tenho uma cunhada diagnosticada com endometriose, com baixa reserva ovariana, que engravidou aos 47 anos, depois de 6 FIVs. Nunca dava certo. Nunca o tão sonhado positivo chegava. E eu disse, pera, agora você vai me ouvir. E na última tentativa, ela começou o acompanhamento com a Thaís, ela mora fora, o acompanhamento foi à distância, depois ela veio presencialmente, um pouco antes da transferência do último embrião congelado. E hoje eu tenho uma sobrinha linda, que é a grande paixão da minha vida, que completa agora no próximo mês 4 anos de idade. Foi uma gravidez muito saudável, com 47 anos, né? Sem pré-eclâmpsia, sem nascimento prematuro, e tudo isso foi possível graças ao seu acompanhamento antes da Maitê ser colocada no ventre materno. Então eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência com os casais que desejam engravidar. Eu me lembro, agora você falando da Maitê já há 4 anos, né? Como que o tempo passa. Mas foi uma alegria poder participar desse momento, direcionar, orientar. E se preparar para uma gestação é algo muito precioso, né? E, de fato, os casais precisam ter essa visão de que não é só engravidar. O útero precisa estar preparado, né? Precisamos ter nutrientes, uma imunidade boa, um ambiente tranquilo, claro, né? Isso tudo vai colaborar. Mas preparar a gestação é importante. Então, eu sempre falo, se a gente pode se organizar, o ideal são 6 meses antes, né? Mas no caso, em alguns casos, nós não temos esse tempo. Muitas vezes, a paciente, foi o caso, né, da sua cunhada, que ela já tinha marcado, eu lembro disso, ela já estava com a transferência marcada, tínhamos 2 meses. E eu falei para ela assim, é pouco tempo, mas vamos fazer o que é possível.
vamos desintoxicar esse organismo, né? Preparar, deixar esse útero o mais receptível possível, desparasitar, que é um outro tema que provavelmente a gente vai abordar aqui. Sem dúvida. Mas equilibrar o terreno biológico, que é um termo que a gente usa, é deixar esse ambiente propício para receber o bebê. Muito bem. Eu, como obstetra, eu ouço muito no meu consultório, eu recebo muito no meu consultório, casais com planejamento para engravidar, né? Eles já têm essa consciência, mas eu sei que a minha realidade é uma realidade bastante específica, né? Eu entendo que, no geral, e para isso também a gente tem esse canal de comunicação agora, através do podcast, que é para levar informação para muitas pessoas que não estão dentro do meu consultório, nem do seu, mas que estão nas redes sociais, que estão no YouTube e que vão poder aprender muito com isso. E o principal, a mensagem de hoje é: se você deseja ser pai, deseja ser mãe, precisa se planejar. No caso das mulheres, né? Eu sempre aprendi, todos esses anos, que 3 meses antes você tomava o famoso ácido fólico, de caixinha da farmácia, e estava tudo bem, parava de evitar e a gravidez viria. A gente sabe que não é tão simples e tão fácil assim engravidar, né? A taxa de fecundação em torno de 20% por ciclo, isso se não tiver nada errado acontecendo. Tem ovulação, tem espermatozoide saudável, tem sexo sem proteção. No período ovulatório, mesmo assim, a chance é 20% de engravidar. Então, não é tão fácil. Mas, quando eu ouvia 3 meses, eu sempre questionava, baseado em que essa informação de 3 meses usando vitaminas, principalmente ácido fólico, e tá tudo certo? Não. Na verdade, o óvulo que você libera hoje é um óvulo que foi selecionado, recrutado na sua fase de folículo ainda, são os folículos primordiais. Para ele chegar na fase antral, ele leva 359 dias, quase 1 ano, para ele se preparar e chegar na fase que é a fase inicial, onde ele, de antral, passa um folículo primário, secundário, pré-ovulatório e ovulatório. Então, para chegar no antral, ele leva quase 1 ano. Então, tudo que você fez nesse 1 ano interfere com essa célula germinativa. Então, o seu estilo de vida, se você tinha muito estresse, dormia mal, se alimentava mal, estava inflamada, usando alguma medicação, passou por algum tratamento químio ou radioterápico, tudo isso vai interferir com esse folículo que há 1 ano está se preparando para, neste momento, ser o folículo ovulatório do seu ciclo. Então, o ideal é 1 ano. Mas o que fazer com mulheres que chegam com uma baixa reserva ovariana, que não tem muito tempo, e que se a gente levar 1 ano, a gente pode não ter mais folículos daqui a 1 ano. Então, com isso, a gente vai fazer o que a gente pode, o que é possível, como aconteceu com a minha cunhada, que tinha 47 anos, extremamente inflamada, com uma doença altamente inflamatória, como é a endometriose, né? E alterações intestinais graves e desbiose. E a questão da desparasitação, que foi fundamental no processo dela para o positivo chegar, não tenho dúvida disso. Então, o ideal é que você tenha de 6 meses a 1 ano de preparação. E isso vale só para as mulheres ou não, doutor Rodrigo? Boa pergunta. É interessante a gente até pontuar para quem está assistindo a gente agora que esse nosso encontro ele não ocorreu por acaso, né? Nós 3, nos seus consultórios, a gente tem encontrado diferentes públicos que tá com essa perspectiva, essa vontade de engravidar e não consegue, né? No meu consultório lá, geralmente, num primeiro momento, vinha até mim pessoas que queriam perder peso, melhorar a qualidade de vida, e na conversa, né, como eu faço essa modalidade que a gente chama de medicina integrativa, a gente sempre pergunta algum sonho, algum desejo, e alguns tratamentos eu falava, olha, a gente vai fazer um tratamento, tome cuidado que você pode engravidar. E eu escutava direto do paciente, doutor, não consegui até hoje. Falei, então, mas agora, quando a gente conseguir melhorar uma série de coisas, como o Thais falou, terreno biológico, colocar os hormônios em ordem, isso será possível. E aí eu comecei a ter casos de pacientes que engravidavam, né? E aí começaram a contar uma para outra amiga e a gente começou
a ter um sucesso a partir do momento que a gente coloca o paciente numa condição melhor, né? Até foi por isso que a gente começou a trabalhar junto, porque eu começava a encaminhar principalmente as mulheres para fazer o acompanhamento com você. Mas você falou uma coisa interessante, né? A gente pensa muito que é só a mulher que é responsável na gestação. E não, eu tenho que olhar muito também os homens, né? E um público que ia muito comigo era homem que em algum momento da vida estava com baixa produção de espermatozoide ou espermatozoide de qualidade não satisfatória, né? E muitas das vezes é porque tinha usado algum tipo de estímulo hormonal ou porque estava com nível de cortisol muito alto que atrapalhava, homem com libido baixo, com ereção ineficiente. Então, acredito que se a gente for pensar no ser humano como um animal, o animal ele não engravida, ele não tem a prole dele quando está doente. O ser humano, mesma coisa. Se estiver doente, né? Não vai ter. É um incêndio, nós, né? Nós fomos feitos para reprodução. Nosso organismo foi programado para isso. É o natural, né? É o natural. Quando algo vai mal, é que a gente não consegue a fecundação, Isso. né? É muito alinhado, né? Porque isso é uma... Falo muito com os pacientes. Quando nós temos órgãos pegando fogo, incêndio, o corpo ele não vai pensar em reproduzir, né? Porque ele precisa te salvar primeiro, né? Então, se a gente está no meio de órgãos vitais sofrendo, a última coisa que o organismo vai fazer é pensar em reproduzir. Então, a partir do momento que a gente começa a tratar o organismo, a desinflamar, a desintoxicar, e isso em várias, como o Dr. Rodrigo falou, às vezes o paciente vem por uma queixa ou ganho de peso excessivo, ou está com uma doença autoimune, né, uma alergia grave de pele, enfim, nem veio pela fertilidade, mas a fala que o Dr. Rodrigo tinha com os pacientes, eu também tinha com os meus. Olha, você está pensando em engravidar? Olha, doutora, eu nem estou pensando nisso porque eu já tento há tanto tempo, mas falei, então agora não é o momento ainda porque nós vamos tratar, mas se cuide. Por quê? Porque, de fato, a hora que a gente organiza... A consequência natural é essa, né? O natural Quantas mulheres, né, muitas. em sobrepeso e obesidade, que começaram a usar as famosas canetinhas e reduziram a resistência à insulina, mas não estavam fazendo sexo seguro, engravidaram sem ter sido desejo de gravidez, mas por consequência, um organismo que está equilibrado... Exatamente. Ele faz o que ele foi feito o que ele foi programado para fazer, né? E às vezes você escuta, fala assim, mas eu tentei já, sei lá, como diz você, seu cunhado, 5 fertilizações, não consegui, né? E aí eu uso uma metáfora que é fácil de entender. Tudo bem, se eu pegar uma muda de uma roseira e colocar num vaso seco, ela não vai brotar. Exatamente. Então, se eu não tratar primeiro o vaso, a terra que está lá, ver se está com nutrientes, se tem água, se tem adubo, não vai brotar nada ali. Não adianta você fazer a fertilização se o vaso está ruim, né? Então, fica fácil a pessoa entender que ela precisa primeiro se cuidar para depois receber alguma outra vida, né? Essa é a questão. Não sei vocês, caros colegas, mas eu recebo muito assim, decidimos engravidar, o que eu tenho que tomar? É a famosa receitinha de suplementos, né? E, na verdade, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, o que é o terreno biológico, como prepará-lo, porque é muito além do que colocar o adubo na roseira, muito além do que tomar os suplementos, né? E aí eu queria começar por isso, Thaís. Quer falar um pouco sobre isso? Sim, e é fundamental, né? Na verdade, a gente preparar o organismo, o preparar não é colocar coisas, não é o primeiro passo. Porque se nós temos células intoxicadas, um intestino altamente inflamado, intoxicado, e isso vem pela carga que nós temos hoje da alimentação de um monte de alimentos que não são alimentos, né? O excesso de açúcares, de adoçantes, de corantes, né? De fast food. Então, por mais que a gente saiba o que é uma alimentação saudável, a gente só de fato sabe o que é comer frutas, verduras e legumes quando nós fazemos um processo de limpeza. Por quê? Porque na nossa mente, quando a gente come uma maçã ou um pouco de alface, a gente fala assim, bom, eu como frutas, verduras e legumes, tá tudo certo. Sendo que, para que a gente tenha um terreno biológico equilibrado, que é o quê? O equilíbrio entre as bactérias, os vírus, os fungos, tudo, até os parasitas, né? A diversidade desses seres que nos coabitam,
Isso é importante, mas dentro de um equilíbrio. E quem vai reger esse equilíbrio? O nosso sistema imunológico, a nossa imunidade. O nosso intestino, 90% da imunidade é feita pelo intestino. Então, quando a gente tem esse organismo equilibrado, aí sim nós vamos estar favorável para que as coisas aconteçam. Então, o equilíbrio do terreno biológico é trazer essa biose, né? Que é o equilíbrio entre essas espécies para que nós tenhamos saúde. E aí, o equilíbrio ele começa como nós temos o organismo já muito intoxicado pelo estilo de vida que levamos, ele começa com retirando as toxinas desse intestino, baixando as cargas fúngicas, bacterianas, parasitárias desse intestino, dos órgãos. Então, o primeiro passo não é colocar, porque mesmo que eu tenha o melhor nutriente, o nutriente mais biodisponível, mais ativo, enfim, né? Aquela receita ótima, linda, se o intestino está todo inflamado, cheio de fungo, cheio de parasitas, com desequilíbrio das bactérias, a gente não vai conseguir absorver esses nutrientes. E o fígado que metaboliza também não vai conseguir, porque ele já está cheio de toxinas. Então, o primeiro passo é retirar toxinas. Baixar a carga parasitária, baixar a carga de fungos e bactérias, para depois colocarmos o que é importante. Rodrigo, você tem na sua clínica tratamentos para essa limpeza, para essa retirada. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente fala de retirar, a gente começa a entender assim, eu vou retirar alimentos tóxicos, eu vou começar a comer comida natural de verdade. Mas a mesma comida natural de verdade, a gente sabe hoje que, dependendo da fonte, da origem, a gente vai estar extremamente intoxicado por organofosforados, né, por agrotóxicos. Como que a gente remove isso do alimento ou do nosso corpo? Então, a gente escolheu engravidar. Eu já entendi que antes de colocar suplementos caros e bons, eu preciso fazer uma limpeza, um detox. De maneira prática, para quem está nos ouvindo, como que esse detox? Porque o que as pessoas hoje acham que é detox é suco verde e açafrão, né? Brócolis, suco verde, açafrão, shot de manhã. Então, como que a gente pode fazer um detox? Boa pergunta. Primeira coisa, tem que entender que realmente o suco verde ele não é um suco detox, né? Eu acho que se a pessoa tiver com uma saúde boa, não vai fazer mal, mas não vai ser isso que vai resolver, né? Aquela pessoa que se entope de uma porcariada e chega segunda-feira e toma um suco verde e acha que tá tudo certo, né? A Thaís explicou muito bem. Muitas das vezes o paciente chega lá com um monte de carência, né? E não adianta eu tentar repor coisas para ela estar tomando, porque ela não vai conseguir absorver, né? Então eu vou dar lá para ela vitamina C, vitamina E, mas ela não vai conseguir absorver porque ela está com uma barreira que impede a absorção dela. Tá bom, podemos tentar fazer essa administração através de outras vias, sublingual, né, intramuscular, endovenoso, que ajuda eu conseguir pelo menos começar a colocar esses órgãos em dia, né? Mas, em termos práticos, o primeiro detox que a gente começa a fazer é tipo hidratação. Vamos começar a controlar a quantidade de água que o paciente toma, né? É uma pergunta que é básica, né? Você toma água? Tomo. E eu costumo pegar os pacientes no pulo, eu peço um exame tipo proteinúria de 24 horas ou calciúria de 24 horas, ele acha que eu estou tentando ver quanto de proteína ele está perdendo e eu quero ver o volume urinário que ele está fazendo, né? E a batata. Poucos pacientes numa primeira consulta chegam tendo um volume de urina condizente com uma saúde boa, isso é quase nenhum. Então, a maior parte dos pacientes não bebe água. Qual né? o ideal? Fale já. Boa pergunta. Boa pergunta. Será que eu vou ganhar Não, então tá. Deixa eu ver se eu tô bebendo água o suficiente, né? Olha, essa pergunta durante um tempão ela ocupou minha cabeça, porque né, tem isso daí. Qual é o volume ideal? Vai variar tamanho do paciente, sexo, trabalha no ar-condicionado, você transpira muito, né? Então, um volume, né, dentro da parte da medicina laboratorial que a gente falava, é assim, o paciente que veio com volume menos que 1.400, a gente começa a duvidar,
tá? Então, para mim, uns 2,5 litros. Mas tem um trabalho de um sueco que para mim foi fantástico. Ele fala, não existe um volume ideal, nós temos que olhar pH e densidade. Ok. Certo? Então, se a gente tiver um exame de urina que tiver um pH 7, 7,5, tá facilitando a vida do rim. Mais básico, né? Certo? De neutro, né? Para neutro ali. E uma densidade que vai ali entre 1.010, 1.015, tá? Também não pode ser o louco que toma água que chegou à densidade de 1.005, ou seja, tá espoliando mineral. E nem 1.030, aquela urina grossa. Praticamente. O paciente chegou e tá fazendo uma urina, tá muito amarela, tá com um cheiro muito ruim, tá tomando pouca água, tá? Então acho funciona aquilo de olhar mesmo a urina. Funciona. Tentar sentir odor, ver se ela tá... Gente, tem que olhar. Número 1 e número 2. Número 2 a gente vai falar daqui a pouco, né, Thaís? Exatamente. Mas o número 1 também tem que olhar. Tem que olhar, né? A pessoa vai assistir, não dá uma olhadinha pra ver como tá, tem que olhar. Tem que olhar, isso é fundamental, né? Ótimo. Primeira coisa, hidratação, água. então. A hidratação vai fazer um clareamento, um clearance de substâncias que estejam em desequilíbrio. Sim. Minerais, é isso? Isso. Tá. A outra coisa, a gente tem que ver a quantidade de fibra que ele está comendo, tá? O paciente que come pouca fibra, ele não consegue ter nenhuma flora de qualidade e nem fazer troca. Então, as fibras a gente faz em troca, ela leva embora o que é ruim e deixa coisas boas ali, né? Sim. Então, se tiver um intestino que está muito preso, muito constipado, também é ruim. Gera uma quantidade de putrefinas ali que vai intoxicar demais o paciente. Não tem como o paciente falar que tem uma saúde boa se ele é constipado. Evacuar pelo menos uma vez por dia. É o básico, tá? Homem mais, mas pelo menos uma vez por dia. E o que está relacionado muito à ingestão de água e de fibra. Né? Aí a gente pode começar com algumas coisas mais básicas. Eu uso lá, por exemplo, talvez fazer uma zeólita, que a gente começa a fazer troca, né? A gente dá um silício. Explica o que é zeólita, né? Para quem tá ouvindo. O zeólita, ele vem de uma pedra vulcânica, né? Ele é rico em silício. Então, a gente fornece silício para o ser humano, tá? Eu diria que hoje no meu consultório, eu tenho um equipamento que dosa lá, praticamente, sei lá, 80%, 90% de nós estamos deficientes em silício. Sim, de fato. Né? Todo mundo tá, né? Silício a gente usa para o cabelo, usa para a unha, então você convence o paciente a para o intestino. Para o intestino, né? E ele fornece a silício e ele sequestra, né, metais e outras coisas, né? Então, é um detox bom. A gente pode usar outras terapias, né? Eu uso hidrovitálise, eu uso Rife, a gente pode usar ozônio, né? Tem pessoas que trabalham com algum tipo de enema, que são alguns outros detox, né, que também pode ser utilizado. Mas se fizer isso bem feito, água, fibra, boa hidratação, e aí a gente pode usar clorela, a gente pode usar outras formas que vão começar a fazer isso, trabalhar com flora, já consegue fazer uma limpeza muito boa. O próprio processo da despratização é essencial, né? Lá eu trabalho com, a gente visualiza o terreno biológico na pesquisa do campo escuro, que eu consigo ver o que está pior. Gente, o que é a pesquisa de campo escuro? É a coleta do sangue capilar, né, periférico da ponta do dedo, coloca numa lamínula, em cima de uma lâmina de vidro e vai para o microscópio. E através da imagem dessa gota de sangue, pode ser feito bastante diagnóstico, né, em cima disso. Sim. Inclusive intoxicação de metais. Solventes. De solventes. Onde que estão os solventes, Thaís? Os solventes nós temos contato muito com cosméticos, né? As mulheres, homens também, mas mulheres que usam muito tintura de cabelo, as maquiagens, temos nos produtos de limpeza de casa. Então tem que tomar cuidado com os detergentes que usam, porque a gente está em contato constante ali, né? E solvente, ele solve a gordura, mas a gente não pode esquecer que as nossas células, ela tem gordura, né? Uma dupla camada ali de gordura. Então, começa a solver literalmente as nossas células. Então, a gente precisa, de fato... Quando a gente fala de barreira intestinal... Totalmente. Total, né? Total. E não só a intestinal, como a barreira hematocefálica, né? Então, a questão emocional, o cérebro também. A mucosa do intestino é muito parecida com a mucosa, com a barreira hematocefálica. Então, se a gente tem esse desequilíbrio, essa permeabilidade do intestino, da mucosa intestinal, a gente tem uma permeabilidade para o cérebro, que é vazar toxinas do intestino para o sangue, também vaza para o cérebro. Talvez seja essa a razão por a gente estar hoje com um foco tão grande em problemas de saúde mental. Sim. Nunca foi tão grande o número de diagnósticos de transtorno depressivo,
transtorno de comportamento em geral, né? Ansiedade. E é uma coisa tão cultural, porque, por exemplo, né, toda vez que eu falo alguma coisa disso em internet ou em mídias sociais, sempre aparece algum outro acusando a gente de estar fazendo terrorismo, tá? Porque aqui no Brasil ainda não são muitas vozes que estão falando isso. Mas eu fui recentemente fazer um passeio na Itália, estava dirigindo o carro, começou a aparecer um escrito lá dizendo o seguinte: se eu não colocasse X, não estava entendendo, estava escrito lá em italiano, o carro iria parar em X quilômetros, né? Aí eu achei aquilo esquisito, mas como um bom brasileiro, toquei para frente, né? Falei, bom, será que é isso? Não vou tomar por isso não. Aí passou um pouco, se não parar, está em 50 quilômetros, o carro para. Falei, cara, aí quando deu 30, eu falei, melhor perguntar, né? Parei num posto e falei, olha, tá escrevendo isso aqui, o que que é isso? Falei, é isso aqui, tem que pôr num compartimento especial lá, um líquido X, né? É por causa de poluição ambiental? Exatamente. Eu falei, cara, que líquido X que é esse? Aí a mulher do posto começou a me explicar. Não, isso aqui é o seguinte, é uma lei na Europa, que a gente tem que colocar isso, senão o carro para, o carro é programado para parar se tiver vazio esse compartimento, tá? Ele é programado, ele não pararia, ele é programado porque esse líquido ele vai reter a emissão de solventes e metais pesados para o ambiente, certo? O carro para. Eu falei, nossa, sério? Aí a mulher me deu mais informações. Ele para e ele é só no guincho porque você fica 1 hora parado para o carro ligar de novo. E paga uma multa. Ou seja, Ou seja, para eles isso é natural. Quando você falou dos solventes em cosméticos, né, recentemente aí tinha uma colega que começou a falar do uso de esmaltes e que tinha que agora tá uma onda de não usar o esmalte e tal, né? E tava difícil achar esmalte que fosse, né, livre, sem. E lá na Europa eu andando, né, com as minhas filhas, é comum. Tá? Comum. Você entra em Porque lojas a cultura é outra, né? cultural. Então lá já se fala sobre isso. E já há né? um tempo, não é E de já há agora. um tempo, não é de agora. E aí vai nós com a nossa arrogância documental de achar que não, que isso não existe, enquanto lá, né, que tem muito mais ciência, tecnologia envolvida, isso já está muito bem enraigado na população, né? Então, populações como Japão, Europa, tal, isso já está muito descrito, essa preocupação com solventes, é proibido o uso de agrotóxicos nas agriculturas. Então, é uma coisa que está chegando agora para nós, mas não é uma novidade, isso já tem muito lá fora, né? Até porque a gente para observar, né, o quanto tem crescido a questão da infertilidade, né? E não é por acaso. A hora que a gente observa as intoxicações, hoje criança já tendo contatos com compostos tóxicos. Na nossa idade, eu lembro, a gente não tinha de criança pintar unha, cabelo. Não existia muito o pintar cabelo. E hoje a gente vê crianças, ou seja, com produtos químicos tóxicos, né? Que são que vão atuar nessa alteração de rota hormonal, né? A gente fala dos famosos disruptores endócrinos, Sim. né? Você, como endocrinologista, fala um pouco pra gente sobre essa questão dos disruptores endócrinos, que a gente encontra no nosso cotidiano, na nossa cozinha, na nossa higiene pessoal. O que são os disruptores endócrinos e como que isso tem uma correlação com a programação da gestação? Tá legal, essa pergunta é muito boa, né? Só para terminar outro assunto, é assim, eu também sou pai de 2 filhas, né? E quando elas queriam pintar naquela época, né? A gente comprava geralmente uma maquiagem mais baratinha, porque para elas brincarem mesmo, né? As que intoxicam mais, né? Então, tipo assim... Mas tá perdoado, não sabia, né? Não sabia. Compra barata para elas poderem brincar. Como suas filhas? Isabela e a Bruna, né? Isabela e Bruna, perdoa o papai, ele não sabia. Não sabia, perdoa que não sabia. Mas mesmo assim, não era na intensidade como hoje. Ah, sim, hoje é muito mais, né? Não é à toa que as meninas estão entrando na puberdade mais cedo. Mais precoce, eu tenho uma mocinha em casa, né? A Sofia vai fazer 13 anos. E eu falo, filha, não pode ficar colocando. E aí, quando ela quer alguma coisa, que é natural, eu compro sem, né? Mas parece que brilham os olhinhos para aquelas que... Mas, mãe, essas aqui são mais coloridas. Verdade, são mais coloridas. Mas muita química. E, de fato, a gente paga um preço por isso, né? Mas quando a gente fala, vamos falar então, explicar o que são os disruptores, né, hormonais, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que quando o hormônio ele vem,
ele vai ligar na entrada da célula como se fosse um mecanismo chave e fechadura, tá? Então, nossas células, ao redor dessas células, a gente tem várias, como se fossem pequenas aberturas para se encaixar vários hormônios ali. Tem várias fechaduras e várias chaves. Cada chave vai abrir para alguma coisa, vai estimular alguma coisa. É a forma que a célula se comunica, né? O nosso corpo ele se comunica entre eles através da parte hormonal, tá? Tá na hora de você entrar na puberdade, tá na hora de você produzir tal coisa, tá na hora de você ovular, exatamente, né? Só que na natureza existem algumas coisas que elas confundem, são como se fossem chaves que elas encaixam ali na fechadura, mas não encaixa direito. É tipo aquele chaveiro que você chamou, porque você perdeu a chave original, ela até vai abrir, mas com o tempo ela vai até estragando o miolinho. E vai ali, se né? arregaçando, exatamente, vai esgarçando ali, né? Então, um exemplo clássico, né? Vamos dar uma coisa que é fácil de entender. Então, a gente tem no homem a testosterona e a gente tem os hormônios anabolizantes que são derivados da testosterona, que elas encaixam na testosterona, mas elas geram outro efeito. Então, a testosterona do homem normal, ela não vai deixar o homem daquele tamanho, tá? Então, aquela testosterona ela deixa muito grande. Mas o cabelo cai, dá problema na próstata, ela vai ter outros efeitos colaterais. Então, aquilo ali é um hormônio que ela entra na fechadura, ela faz alguma coisa parecida, mas ela acaba estragando aquilo ali. Depois de um tempo, a gente vai colher efeito. Então, quando a gente tem algumas coisas como disruptores, por exemplo, os plásticos, né, se confundem muito. Então, os plásticos, eles confundem vários dos nossos interruptores hormonais, né? Então, hoje em dia, né, esse plástico, por exemplo, aqui que tem, ele não é livre de PBA e tal, que a gente, de novo, vê muito. Então, esse aqui é plástico, ele tem escrito lá, esse aqui não vai ter problema, pode levar no micro-ondas, pode armazenar comida, né? A gente tem os próprios metais que confundem muito o nosso organismo, né? Aí a gente vai ter produtos de limpeza, a gente tem corantes, a gente tem uma série de coisas que a gente usa que vai devagarzinho contaminando e vai machucando os nossos receptores, né? Com uma dificuldade maior é que assim, dificilmente a gente vai conseguir ter um ambiente que a gente fique totalmente livre disso. Sim. Por mais que a gente tenha uma vida muito limpinha, sempre vai entrar alguma outra coisa cruzada, né? Seja na água que vem algumas coisas, seja no filtro solar que a gente está acostumado a ter que passar. Então, é difícil a gente ficar livre, tá? Alguns casos chamam mais atenção porque tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Então, você está falando que está aumentando o nível de infertilidade e também tem aumentado muito crianças com transtorno de atenção, com autismo, com doenças mentais, né? Mesmo com alguns tipos de Alzheimer que têm vindo mais precocemente. E a gente tem visto muito que quando a gente começa a fazer processo de limpeza, melhora-se muito, né? Então, a gente tem pacientes que vêm fazer a limpeza para detox ou desparatização e melhora muito outras coisas. Não é incomum falar, minha dor de cabeça sumiu, minha alergia foi embora. Exatamente. Né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é isso. Tentar viver uma vida o mais saudável possível e também não ser neurótico. Porque eu tenho paciente também que é neurótico, né? Não vive. Daqui a pouco tá numa bolha, né? Tá numa bolha, E não tem como, né? Não. Na verdade, eu falo que quando o organismo está muito intoxicado, e o organismo, ele demora muito para adoecer. É à custa de muitas coisas, Sim. né? O pouco que a gente faz, que é uma limpeza, uma desintoxicação, melhorar aquele fígado, melhorar o intestino, a gente já tem tantos benefícios Sim. que não é difícil, não é algo do outro mundo. São coisas simples. E a gente já vê resultado. Ou seja, tem um caminho, né? A partir do momento que você equilibrou, já saiu daquele quadro mais crítico, a gente consegue trabalhar com o bom senso, né? Fala, a gente se suja um pouco, mas a gente sabe como se limpar. Exatamente. Né? Então, criando uma rotina, 1 vez, 2 vezes no ano, que você tire 15 dias, que seja... Gente, não é muito tempo. É isso que é incrível. A gente vê resultados muito significativos num processo de limpeza, às vezes, de 15 dias, de 20 dias. Sem dúvida. Né? Agora, uma coisa que é interessante, né, que sempre às vezes eu costumo falar para o paciente que chega no primeiro momento, é que fazer limpeza e fazer detox dói. O paciente tem dor. Dor física mesmo, né? Porque o processo de limpeza não é um processo
tão fácil assim. Não é agradável. Não é agradável. Por isso que às vezes o paciente chega, às vezes eufórico, porque viu alguém que fez tal, fala, nós vamos fazer devagar, tá? Porque dói. Quer ver um exemplo que é muito interessante? Eu sou um adepto do jejum, eu gosto muito de jejum, indico para o paciente, gosto de fazer, mas eu aprendi a duras penas que tem um jeito certo de fazer jejum, porque o jejum é um tipo de detox, né? E quando a gente vai fazer um jejum sem ter feito uma limpeza antes, a gente tem dor, né? Porque o corpo, quando começa a fazer a limpeza, é quase como se fosse um drogado tentando ficar sem a droga, né? Então, uma alimentação ruim, ele tem uma flora intestinal ruim que te pede para comer aquilo, né? Hoje em dia a gente lê livros fantásticos descritos, a gente tem essa relação intestino-cérebro, onde a nossa flora comanda o que a gente pede, né? Pede, né? Eu falo assim para você, o paciente fala, então a culpa não é minha? É os bichos lá dentro, entendeu? É sempre bom pôr a culpa nos outros, né? É muito bom, né? Então é um processo que dói, né? E a gente tem que entender que existe uma correlação muito forte entre parasitas, metais e fungos. Sim. E a gente não dá para matar só um e deixar os outros. Então a gente tem que fazer tudo junto. A gente tem que fazer uma limpeza de fígado, tirar os detox. Tipo uma chacina, né? Matar um pouquinho, né? Mas tal coisa é mais eficiente. Mas vamos matar devagarzinho. A gente mata um pouquinho os parasitas aqui. Porque senão sofre muito, senão né? sofre muito. É difícil. De o paciente passar mal mesmo. Mal achar que tá mesmo, morrendo. Achar que tá morrendo. Acha que tá morrendo. Falando em parasitas, né? Em vermes. Uma pergunta que eu recebo demais no consultório, no direct do Instagram, doutora, é a mesma coisa eu tomar um Anita. Um vermífugo, né? Mesmo, um químico, vermífugo, né? E é assim que a gente faz desparasitação? Então, já que a gente está falando ainda na retirada, né? A gente falou da limpeza, a gente falou da detoxificação, como fazer isso. E os parasitas? Como que a gente remove os parasitas? Porque a gente não vai remover completamente. Eles, na verdade, acho que a gente que invadiu o habitat deles, né? Na verdade, ele que carrega o corpo eles carregam o corpo da gente. A gente tem quase mais parasitas do que células no nosso corpo, né? São trilhões de células, mas a gente tem trilhões de parasitas. Como que a gente consegue diminuir a carga parasitária para conseguir que aí na fase final, quando os suplementos chegarem, eles sejam de fato absorvidos? Essa pergunta é bem pertinente e um questionamento mesmo, eu recebo bastante também no Instagram e os pacientes, essa pergunta. Eu trabalho muito com a desparasitação natural, que a visão é equilibrar o organismo. Então, nós não vamos acabar com todos os parasitas, não é essa a intenção, até porque nós somos hospedeiros naturais deles, né? Mas os parasitas, eles precisam estar em equilíbrio, eles precisam saber o lugar deles, e eles não podem avançar algumas barreiras. E quando nós temos uma debilidade na nossa imunidade, principalmente, que é o que barra, é o que fala, opa, até aqui você vai, agora não mais. Essa é a nossa imunidade. Quando a nossa imunidade está fragilizada, quando nós temos o intestino já também permeável, que deixa passar toxinas, mas não só toxinas, as barreiras do intestino. O intestino permeável, o intestino eu falo como se tivesse buracos no intestino. Vaza pro sangue, vaza parasitas também, né? Então, eu vejo que é uma debilidade orgânica das nossas barreiras. Então, na boca, a gente já é para ter uma barreira na nossa boca, né, de enzimas, né, para já matar um monte de parasitas e um pH de estômago ácido. Então, a acidez do estômago, que hoje isso tem sido um dos maiores problemas, as pessoas não têm mais um grande problema, né? Hipocloridria. Exatamente. Então, o ácido clorídrico não é só para a função enzimática, que claro que é importantíssimo, porque a gente não tem digestão proteica se não tem um pH ácido do estômago, ácido mesmo, 2, 2,5, 3, né? Não tô mentindo, né, doutor Rodrigo? Então, a gente precisa desse pH ácido para fazer digestão proteica, mas também é uma barreira de parasitas. O estômago ácido mata muitos parasitas. Então, a partir do momento que a gente não tem mais, que hoje ainda é ácido, porque a pessoa fala, mas eu tenho refluxo e queima, porque um pH 4... vai queimar, claro, né? Mas não é
um pH ideal para matar parasitas, para fazer digestão proteica. E esses parasitas vão descendo. E chegam no intestino. E chegam no intestino. Aí encontra o intestino que já está inflamado, que não tem barreira imunológica. Então, é uma cascata de coisas. Quando a gente toma o vermífugo químico, ele é como se fosse, vou usar uma analogia aqui. Um veneno, quando a gente tem ninhos de rato, e você vai e joga o veneno pro rato. Você vai matar o rato ali. Mas, no outro dia, o que acontece? Tem um monte de rato novamente lá. Por quê? Porque o ambiente está favorável para aqueles ratos. O ambiente está escuro, está sujo, tem o cheiro, ficou tudo lá. Sim, não mudou nada, não mudou né? nada. Só matou alguns ratos. Você matou aqueles que são novatos. Porque os parasitas que estão causando a doença de fato não são parasitas novatos. São parasitas que provavelmente já estão ali há muito tempo. Eles desenvolvem substâncias ali, camadas, para confundir o nosso sistema imunológico. Eles ficam com uma camada de polissacarídeo que imita o órgão. Então, eles passam desapercebidos. Se camuflam, né? Eles se camuflam. É um disfarce. É o disfarce. Então, o parasita que de fato nos adoecem, eles estão muito bem camuflados, escondidos. E o vermífugo químico, que a função é matar, muitas vezes não vai alcançá-los. Porque muitos dos parasitas, por intoxicação de metais e solventes, os parasitas vão para órgãos. Eles não estão só ali no intestino. Não estão localizados onde você coloca o veneno ali e matou. Eles conseguiram se espalhar, mas pela debilidade do nosso corpo. Então, quando a gente pensa numa desparasitação natural, é uma desparasitação onde você vai mudar o ambiente, onde você vai retirar metais tóxicos, solventes. Parasitas de fígado vão atrás de solventes no fígado. Então, a gente tem a Phacilopes busci, a Facíola hepática, a Ascaris lumbricoide, que ele só consegue adentrar no órgão porque aquele órgão já não está mais saudável. Ele não está mais na sua frequência de saúde. Ele está doente pelas intoxicações. Então, o que chega primeiro no órgão não é o parasita. É a toxina, é o metal, é o solvente, é a sujeira. Onde tem sujeira, puxa o quê? Bicho. Então, a desparasitação é um processo, é uma etapa desse processo todo que vem depois dessa eliminação dos solventes, dessa limpeza. Isso, da remoção dos solventes. Ou é junto? É junto. A desparasitação natural, a gente no primeiro, tem que ficar bem claro que a gente não desparasita sem limpar primeiro. Então, a desintoxicação do intestino, melhorar fígado, melhorar rim, é fundamental para a gente desparasitar. Porque a desparasitação, ela vai propiciar a morte desses parasitas, só que parasitas têm toxinas. Se o organismo estiver muito debilitado, com um fígado que não consegue neutralizar essas toxinas e o rim não consegue excretar, a gente tem um parasita que morre dentro, mas o organismo não consegue colocar para fora isso. Então, é um processo. Por isso que a desparasitação natural, a gente coloca esse nome, mas não é só, por exemplo, tomar o chá. Tomei um chá, fiz a desparasitação natural. Ela vem acompanhada de desintoxicar o intestino, melhorar o fígado, ajudar o rim, matar os parasitas, claro, mas mudar esse ambiente, que a gente precisa tirar metais e solventes. Se a gente não tira o metal e solvente, o ambiente está favorável para a proliferação dos parasitas. É importante falar que nem mulheres que estejam amamentando e nem gestantes podem não fazer. podem fazer. Então, é importante que se faça isso antes. Por isso que faz parte do planejamento desse casal. Exatamente. Exatamente. Porque depois que já tiver com o bebê lá dentro, são outros manejos. E aí a não gente pode tem fazer hoje o que a gente chama desparasitação. de a grande epidemia de fome oculta, Sim. né? Que é uma desnutrição com obesidade, com sobrepeso, mas pessoas extremamente desnutridas. Eu tenho gestantes com ferritina extremamente baixa. Aí, o que a gente tem para fazer na gestação? Aí a gente faz ferro endovenoso, porque o oral ela nem consegue dar conta de absorver, dá uma constipação horrorosa, é intolerante, não tem resultado, e a gente também tem uma questão, que é lutar contra o tempo, né? A gente tem ali 9 meses, 10 meses, às vezes, quando chega a 42 semanas de gestação,
é o tempo máximo que a gente tem para fazer alguma coisa, mas cada trimestre tem sua peculiaridade. Então, é muito triste a gente se dar conta de uma gestante que entrou em anemia com um bebê abaixo da curva de crescimento, com restrição. E a gente está falando não é só um bebê pequeno que engorda depois, a gente está falando de um bebê com alteração na massa encefálica, porque o cérebro precisa muito de ferro. E uma mãe com carência de ferro vai ter um feto com carência de ferro e compromete esse desenvolvimento cerebral. Então, o ideal é que a gente faça tudo isso realmente antes dessa mulher engravidar, antes desse bebê chegar, né? Sim, é uma preparação de fato, né? Então, cada etapa é importante. E o período da desintoxicação e a desparasitação, elas precisam ser feitas antes da gestação. E a gente precisa também desconstruir algumas crenças, alguns mitos e tabus em relação à desparasitação, porque muita gente morre de medo de ver o bicho lá saindo vivo de você, e aí fala, eu não vou fazer desparasitação porque eu tenho medo. Eu sou uma e não tenho medo de ver o bicho sair. Mas a gente precisa desconstruir que não, eles não vão sair assim necessariamente vivos, né? Eles podem já sair partes deles e mortos, enfim, né? E outra coisa também importante é porque as pessoas pensam que só tem parasitas quem mora em local que não tem saneamento básico. Isso não é verdade. Exatamente. Isso não é verdade. Falo, onde tem comida, tem bicho, né? E nós comemos o tempo todo. Onde tem comida de verdade tem bicho. Porque BC, aquela bolachinha, né, do pacote, fica lá 6 meses... Não vai dar bicho. Agora vê lá seu repolho, seu tomate, dura pouquíssimo tempo, né? Então, eu falo, e o problema, de fato, não é o bicho. Não é, porque senão todos nós estaremos mortos, né? O problema é que nós estamos muito intoxicados, sem imunidade, sem barreira, sem proteção, e aí eles fazem a festa. É esse o problema. A partir do momento que a gente volta para o equilíbrio, né, coloca as coisas no lugar, equilibra o sistema imunológico, equilibra ali o sistema, a rota hormonal, o organismo volta a colocar barreira nesses parasitas. Só que para isso a gente tem que ajustar o que já está machucado, né? Tem que fazer essa parte. E você falou uma coisa muito interessante do ácido clorídrico, né? Que é uma coisa assim, é uma luta no consultório. Eu acho que dos pacientes que chegam, principalmente os pacientes com um pouco mais de idade, sei lá, acho que a grande maioria está tomando algum tipo de inibidor de bomba, algum prazol da vida, né? Porque a raciocínio é o seguinte, então, eu como alguma coisa, eu tenho azia, isso me queima, eu tomo algo que vai diminuir o meu pH e eu resolvi um problema, não tenho azia mais, né? E é interessante porque, assim, isso vem prescrito por profissional. E aí a gente começa a explicar que é o seguinte, não, funciona assim, você come algo, começa o processo digestório. Para que abra, né, a abertura do piloro lá embaixo, o pH tem que chegar em 2. Aí não chega em 2, porque a tua produção já está pequena. Fica ali em torno de 4, 5. Suficiente para te dar sintoma, mas não abre. Então eu coloco o inibidor de bomba. Fica empantuchado. Isso fica lá, você fica empantuchado. Depois de um tempo o corpo desiste, abre e vai embora, porque eu tenho que ir embora esse negócio aqui, né? Enquanto que o tratamento que a gente faz convencionalmente é o contrário. A gente dá o ácido clorídrico betaína, que vai abaixar o pH, o paciente vai morrer de medo, vou te dar ácido e não vai ter sintoma. Vai melhorar. E vai melhorar, né? E a gente melhora a absorção proteica, a gente melhora a proteção. Sim. Então a gente começa dando ácido, ao contrário do tratamento convencional. Mas para fazer essa migração de você tirar o inibidor de bomba, para começar a acidificar, é quase converter o cara de religião, de tão forte que é, né? Você tem que dar toda uma história. Do mesmo jeito que o paciente fala, não, eu não preciso fazer desparasitação porque eu tomo ivermectina todo mês. Isso. Fala, fulano, não faz isso, você vai destruir o seu filho. É bom a ivermectina, eu gosto, né? Mas não é assim. Não é assim. Tudo, né? tem um critério, Ou, né? às vezes tem paciente que chega com uma carga parasitária tão alta, né? Que às vezes eu até faço. Olha, então a gente vai fazer um tratamento com um pouco de albendazol, cindazol, anita no começo para dar uma matada para baixar um pouco, para né? baixar tá um muito pouco, alto. Para depois a gente começar a fazer todo esse processo, né? E para poder você chegar num processo ideal, né? Até porque realmente não é... Tem sintomas.
Se o paciente está muito infestado com parasitas, e isso, o cara fala, mas como que sabe que o paciente está infestado? É o exame de fezes, que vem tudo negativo? Fiz o exame de fezes e não apareceu no exame de fezes, então eu não tenho nada. Não tenho parasitas. Então, assim, lembre-se que o parasita, ele não quer ficar Ele quer sobreviver. Não, ele quer sobreviver a todo custo. Ele tá lá em cima. Ele quer passar despercebido, ele não vai sair no cocô. Vai demorar. Então, assim, teve um estudo bem interessante na USP, que mostrou que a gente tinha que ter 36 amostras de fezes. Pra aparecer de fato. Exato. Então, e toda a forma de análise também que vem mudando ao longo dos tempos aí. Então, de fato, o parasita, ele gosta de ficar lá no intestino delgado, lá em cima, onde tem nutriente, onde tem sais biliares, onde tem, né? Sim, ele quer ferro, ele quer ferritina, ele quer vitaminas, ele quer mineral. Ele não vai ficar, ele vai lá no intestino grosso, nas fezes, porque normalmente ele já morreu, assim, e aí é difícil pra gente pegar e conseguir ver isso nas fezes. E assim, eu trabalhei com isso, né? Olha, temos uma formação. Trabalhei com isso americano e tal, né? E eu olhava, eu punha a mão na massa, melhor nas fezes, né? eu punha a mão naquele negócio e a gente faz. Então, você está falando a verdade. Existem várias metodologias do exame parasitológico. A gente acaba escolhendo uma mais prática, que é de sedimentação. Ninguém vai fazer 3, 4 metodologias diferentes, pelo menos 20 amostras, para a gente conseguir ter uma reprodutibilidade ideal. Então, ninguém faz. Geralmente, o setor da parasitologia no laboratório é o canto, né? É aquele fundinho que ninguém quer fazer. Que ninguém quer mexer, É quase um castigo, né? Tipo assim, vamos começar agora, vai lá para o setor de parasitologia. Você foi mal, vai para lá. E, infelizmente, eu sei que tem muita gente também assistindo que gosta, colegas meus que trabalharam, que amam a parasitologia, né? Você escorraçar depois. Mas é muito isso. É um setor que, né, é meio renegado lá, né? E mesmo assim, uma infinidade de amostras, você tem, sei lá, se você tiver muito tempo, você tem minutos para colocar aquilo, olhar e passar para frente, olhar e passar para frente. Então, não é um exame que hoje que tem uma reprodutibilidade legal, tá? Tem técnicas para a gente tentar desidratar com formol, etc. tal, que acaba pegando mais alguns tipos de parasita, mas outros seca totalmente, que não tem jeito de ver. E você fica num jeito, bom, então você vai colocar aquilo para aquilo não explodir, porque aquilo explode, você fica na caixinha um tempão, se não for conservado logo, aquela tampinha explode mesmo, porque gera gás aquilo, né? Então, não é uma coisa muito ideal. Aí teria a alternativa de tentar fazer testes imunológicos, a gente consegue fazer isso. É caro, o convênio não cobre, mas a gente consegue ver uma positividade maior, né? E eu digo que tem um jeito muito mais fácil, né? Que é a gente pegar o hemograma, né? E a gente fazer a somatória dos eosinófilos, basófilos, e a gente olhar aquilo ali, faz, soma, né? E ali você faz e comprova o paciente que diminui depois. É muito mais prático, muito mais fácil. Porque o exame do hemograma hoje, ele é contado por equipamentos. O equipamento, eu acho que das primeiras inteligências artificiais que surgiu foi os aparelhos de hematologia, né? Eu trabalhava no Unicamp com isso, a gente treinava a máquina, a gente ia calibrando ela e hoje a máquina tem uma acurácia assim, muito melhor que o ser humano, né? Então, os equipamentos que fazem as contagens dos hemogramas, né? Então, é um método que ele é muito reprodutivo, o equipamento é confiável. E fácil, todo mundo tem um exame, né? Um hemograma. O hemograma é muito mais fácil. Né? E de fato dá para ver. E quando eu trabalho bastante com equipamentos biofísicos para avaliar sintomatologias, a gente consegue, já fica muito claro, mas claro pra gente que é profissional e já lida com isso, né? Mas não é tanto pro paciente. É importante mostrar pro paciente, e né? aí, ele quer um exame que mostre qual é o parasita que ele tem, o que tá acontecendo. Exatamente. Então, pelo hemograma a gente consegue de fato ver. Equipamentos biofísicos, a gente fica perplexo, porque a hora que você começa a ver os parasitas, fala, mas eu tenho tudo isso de parasita, né, em órgãos. Verdade. Mas e de fato, e nós temos mesmo. O que é importante saber? É o que está nos adoecendo. Porque parasitas nós vamos ter um monte mesmo, mas nem todos nos adoecem. Né? Então, às vezes, a gente tem uma infertilidade ali com parasitas de ovário e de útero, muito comum, né? O oxiúrios é muito comum no útero, o estrongiloide também. A própria a clamídia, né? Uma bactéria que também é muito comum, que está relacionada com a fertilidade, com abortos também, né? Então, quando a gente começa a direcionar para o quadro do paciente e
e ter manejos, que eu falo que é uma ordem. Não são as coisas aleatórias, a tomar uma coisa aqui, outra ali. A gente precisa fazer, de fato, tudo muito sincronizado. Falar, porque assim como o nosso bate-papo, ele vai chegar ao público através de canais de comunicação, esses mesmos canais também divulgam a desparasitação. Sim. Né? E é importante saber que é um processo que precisa ser acompanhado por um profissional. De fato. Não dá para ser uma coisa que eu peguei uma receitinha na internet e eu vou fazer tudo junto. Eu ouvi falar que eu tenho que parar de comer isso, ou que eu tenho que comer aquilo, que eu tenho que tomar esse chá agora, né? A questão das luas, né? Da lua nova, a lua cheia, a lua certa para fazer a desparasitação. Momento certo. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque vocês viram que não é tão simples assim. Precisa de um acompanhamento, porque vai trazer alguns efeitos, né? Alguns efeitos colaterais não muito agradáveis. Então, é importante que você esteja sendo assistido por um bom profissional da área de saúde que saiba fazer uma boa limpeza, detoxificação e desparasitação. Aí, finalmente, chegamos no que todo mundo acha que é o começo de tudo, que é tomar os famosos suplementos. Eu tenho muita paciente que viaja para fora para trazer o enxoval do bebê e junto do enxoval do bebê na mala vem vários potinhos e gummies, né, as gominhas para cabelo, pele e unha, ômega 3, vitamina D, magnésio, cálcio, e traz que foi uma fórmula desenvolvida para um outro público, com outras características genéticas, epigenéticas, e que quer tomar e achar que aquilo vai fazer o efeito desejado. Então, queria que a gente falasse um pouco dessa questão da suplementação, dos nutrientes mais importantes para a questão da fertilidade, para homens e mulheres que querem engravidar. O que não pode faltar na sua receita, Thaís? Depois de tudo isso, de ter feito limpeza, detoxificação, desparasitação, chegamos na hora de colocar o adubo na roseira. Sim, ótimo, né? E é engraçado porque isso, pensa que é o começo, né? Estamos aqui, acho que aproximadamente uma hora quase falando, e de fato a gente teve esse ambiente todo preparado para aí sim chegar à suplementação. E aí é claro, né? Eu gosto do trio metilador que não pode faltar, né? Então, o famoso metilfolato, então a forma metilada, né? Que é o B9, do complexo B. B9, o metilcobalamina, que é a B12, né? E a B6, que é o piridoxal, na forma de piridoxal 5-fosfato, que é o que eu gosto muito. Claro que tem, assim, outras coisas, vitamina D, para mim não pode faltar, mas a minha área é trabalhar muito essa questão metabólico, metabolismo da mãe, microbiota da mãe, porque eu sei o quanto vai impactar essa microbiota da mãe com a microbiota uterina e metabolismo do bebê. Total. Então, para mim, eu vou trabalhar com certeza a imunidade intestinal, né? Então, não pode faltar esse trabalho metabólico de imunidade intestinal da mãe. E quando a gente está falando de metilação, a gente não pode esquecer de metilação de DNA, a gente não pode esquecer que essa mulher, ela carrega várias gerações, Sim. Né? Quando ela está grávida da bebê, essas células germinativas desses óvulos que estão nos ovários desse feto também vão dar origem a uma outra geração, e isso perpetua que é transgeracional, né? A metilação, é importante a metilação do DNA, porque isso leva a algumas alterações e que isso vai passar de geração em geração. O trio metilador é o trio do complexo B, mas a gente tem outros nutrientes também tão importantes quanto, mas que começa por aí, né? De cuidar da metilação do DNA dessa célula para que a gente cuide não só daquela mulher que está ingerindo, mas daquele bebê que está ali já dentro do ventre e das outras gerações que virão através das células germinativas desse feto, né? Outro nutriente queridinho para quem quer engravidar. Que para você não pode faltar. Além de trabalhar o intestino, ômega 3. Ômega 3. Perfeito. Para mim não pode faltar.
Agora eu passo a bola pro É Dr. ômega Rodrigo. 3, ômega 3, gente, é antes, durante e depois. E depois, da não gestação. fala, ela tá o tempo todo, né? Rodrigo. Bom, primeiro eu vou falar que eu também já fui o maluco que trazia um monte de coisa na mala de vitamina. Eu gosto de tomar vitamina desde a faculdade, né? Eu lembro quando eu estava ainda na faculdade, na graduação, quando eu peguei a primeira revista de ortomolecular, que o pessoal achava que era maluco, eu falava que queria estudar isso. Eu cheguei a perguntar para um professor sobre suplementação com vitamina C, e o cara deu risada na minha cara. Então, desde a faculdade, isso já 32 anos atrás, eu já gosto de estudar. E quando eu ia para os Estados Unidos, eu sempre trazia um monte de coisa, né? E o que eu posso dizer, por exemplo, é o seguinte: existem lojas especializadas nos Estados Unidos que vendem produtos de qualidade e não é Walmart, tá? Tudo que você compra na Walmart, se você tem alguma coisa que comprar na Walmart hoje, jogue fora, que é porcaria. Americano é tão malandro quanto nós na questão de vender coisa ruim, tá? Então você ir comprar coisa ruim, às vezes é pior do que não tá comprando nada, tá? Porque tem coisa ali que te intoxica também. Então, brincadeiras à parte. A gente tem dióxido de titânio que faz parte de muitas cápsulas. Exatamente. Fora minerais que estão juntos numa mesma cápsula e assim, eles não são melhores amigos. Nenhum. Ou seja, ou vai absorver um ou vai absorver o outro, né? Então, para a pessoa que nunca tomou nada, um polivitamínico, multivitamínico já ajuda. Né? Então, brincadeiras à parte, não, ok. Mas assim, o ideal é tomar coisas de qualidade. E eu já visitei feiras de vitamina, de componentes. Eu posso dizer o seguinte: o Brasil é top nisso. Você tem uma coisa que nós somos bons, medicina e saúde e suplementação. Nós somos top, nós somos referências no mundo. Nós estudamos muito, nós damos show, pernada e um monte de coisa. O americano que ele fala sobre vitamina C, ele só sabe de vitamina C. O outro que vai falar sobre dieta X, ele só sabe daquilo. Então, a gente consegue costurar vários assuntos, tá? Para mim, o que não pode faltar, o ômega 3 realmente não pode faltar. O ômega 3 tem que ser de qualidade. O ômega 3 comprado nos Estados Unidos, joga fora. Aquele é fish oil, é porcaria. Tem metal. Tá? Eu descobri isso a duras penas quando eu comecei a ver paciente que vinha tomando e vinha intoxicado por metal, e a gente demorou até que eu descobri que era o ômega. Por isso que o ômega 3 tem que ser de marca boa, senão é melhor não tomar, tá? Livre de metal, com quantidade boa de EPA, de DHA, ômega 3. O trimetilador, concordo contigo, é imprescindível, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante é iodo. Mulher tem que suplementar iodo. Nós temos uma carência crônica de iodo na atualidade. Colocaria também selênio e zinco, né? A gente tem muito problema com selênio e zinco, né? O ômega 3 é importante porque na formação da criança vai uma quantidade muito grande de um tipo específico de gordura, né? Então não é incomum uma mãe na primeira, na segunda, terceira gestação ter depressão pós-parto, e a gente colocando o ômega 3 a gente resolve muito bem isso. Falta, né? Do DHA, né? Exatamente. Aí colocaria outras, vitamina E, né? Vitamina C seria interessante como antioxidante, mas basicamente é ômega, é iodo, é o trimetilador, né? Que você já falou, metilfolato, metilcobalamina, epiloxal, 6-fosfato, né? O selênio e o zinco. Eu acho que... Eu vou dizer da minha experiência como ginecologista obstetra, eu costumo dosar todos, inclusive iodo e iodo urinário. De 24 horas eu tento dosar para avaliar se realmente é o caso da suplementação e em que dose. Então, assim, as minhas receitas costumam mudar de uma paciente para outra. Algumas chegam perguntando: eu vi, a minha amiga começou a acompanhar com você, tem uma receita maravilhosa, eu nunca vi essa suplementação. Queria igual. Não é igual, nós não somos iguais, né? A gente tem que individualizar. Então, entender o que essa pessoa come, como que está o metabolismo dela, como que está a capacidade de absorção, se ela pode se submeter à via oral, se a gente vai ter que ir para uma outra via, né, intramuscular, injetável no soro, enfim. Mas eu costumo dosar e eu vou mudando. E ao longo de cada trimestre, cada nutriente tem sua devida importância. E aí, assim, eu costumo dosar e aí prescrever para cada paciente, em cada momento da gestação, doses diferentes, combinações diferentes.
Então, mas eu concordo, eu acho que esses suplementos são suplementos extremamente importantes. E falando em questão de fertilidade, né, a coenzima Q10 Sim, não dá para ficar de fora, a gente precisa. E melatonina, a gente sabe que melatonina tá dentro da mitocôndria, faz ela funcionar. Melatonina não é só para dormir, gente, por favor, né? E então eu também costumo suplementar nos casais tentantes melatonina. Coenzima Q10, às vezes, se eu preciso antioxidar mais, resveratrol, às vezes a paciente é uma paciente com endometriose, então ela tem lá suas particularidades, e aí a gente precisa cuidar dessa microbiota também, né? Sim. E teve uma que eu esqueci, que a gente tem que falar, que é principalmente importante, que é a vitamina D. Vitamina D, que é um hormônio, vitamina né? D, né? Tem que ter. Não tem como, vitamina D tem que ter, né? Tem que ter. Vitamina D é vida. Processo. Né? É bem isso Exatamente. mesmo. E a individualidade, né? Isso é muito interessante. É trabalhar aquilo que precisa, né? Otimizar, pensar. Às vezes o paciente já vem, essa mulher, às vezes ela tem uma doença autoimune associada, né? Exato. E de fato as doses vão mudar diante de uma doença autoimune, porque a própria gestação já muda essa rota imunológica, né? Então, essa demanda do que o paciente já tem, de como o organismo dele já está antes da gestação, vai também nortear para essa prescrição mais individualizada. E uma coisa que eu defendo muito, né, eu acredito que vocês também, não dá para fazer tudo sozinho. Por mais que nós três aqui sejamos 3 profissionais que se dedicam, que debruçam em cima dos livros, os malucos dos cursos, eu olho o meu cartão de crédito, é só Hotmart. Não tem um sapatinho novo, não tem uma bolsinha nova. Não, é curso. E por mais que a gente se dedique, a gente não consegue ter todo o conhecimento e esse manejo, né, clínico, essa vivência prática, que a Thaís como nutricionista tem, o Rodrigo como médico integrativo endócrino, eu como gineco-obstetra. E pensando nisso, já caminhando para o fim do nosso podcast, mas eu não podia deixar de falar, né, do nosso projeto Juntos. Esse podcast, ele tem a principal função de trazer essa informação para vocês sempre, né, saúde em foco sempre, mas o porquê da gente começar, né? A humanidade está aqui até hoje porque as mulheres procriam, né? Sim. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pela obstetrícia, e eu acho que é o primeiro momento, a primeira e grande oportunidade que a gente tem de trazer saúde, de melhorar a saúde de gerações, né? Lembrando que genética a gente não muda, mas genética não é destino, não é uma sentença. Você pode mudar, é o que a gente chama de epigenética. Epigenética é o que você faz com esses genes, é a modulação deles, expressando ou silenciando esses genes. E eu acredito muito que o obstetra é o primeiro profissional que tem nas mãos essa missão, esse dever, essa responsabilidade de levar todo esse conhecimento e esse cuidado. Então, eu sozinha também não consigo fazer isso tudo, e eu convidei 2 colegas muito queridos, muito competentes, para que a gente montasse um projeto juntos de cuidado integral para esses casais que estão pensando, que decidiram, que tomaram a decisão mais importante da vida deles, que é gerar um ser com saúde. E com isso, a gente está aqui hoje, lançando esse projeto. Queria que a Thaís falasse um pouquinho, o Rodrigo também, como que começou, qual é a ideia, qual é a essência desse projeto de nós 3 juntos. Que é um privilégio, né? Para mim é um prazer, uma honra, né, participar desse projeto. Eu trabalho bastante, já tenho trabalhado bastante com casais, e é aquilo que a Paty falou, né? Não dá pra gente fazer sozinho, né? E a gente precisa ter profissionais com a mesma visão. Então, o primeiro passo é trazer a informação para esses casais de uma forma mais aprofundada, das etapas que precisam ser feitas, né? Como fazer? Porque muitas vezes a gente traz a informação e aí o casal fala, nossa,
que interessante, mas por onde eu começo? Ou ele vai para algum profissional e comenta, e o profissional às vezes não está alinhado com essa, né, com esses assuntos da desintoxicação, da desparasitação. Porque a gente falou muito do o que fazer, Sim. o porquê fazer, e agora o como fazer, né? É sempre o mais difícil, e é o mais desafiador. difícil. E, de fato, a informação, às vezes, e vai estar disponível para vocês, porque, às vezes, a pessoa não sabe nem para onde ir. Então, para onde ir e o que fazer é o que a gente já mostrou aqui. Temos um caminho, né? E o como fazer tem que ser em equipe. Então, a primeira proposta seria a gente trabalhar com a informação num aulão, numa masterclass, algo que a gente fique mais próximo dos casais, para passar alguns conceitos básicos, né, de cada etapa, de cada fase, e cada profissional com a sua especialidade, né, com a sua prática clínica. Então, primeiro, nesse formato, e aí caminharmos juntos, porque o casal vai falar, nossa, é isso mesmo, faz sentido para mim, começa já a experiência do que é uma desintoxicação, do que é uma limpeza, uma desparasitação, na prática, né, como praticar, como fazer, e a gente assessorar e acompanhar todo o processo, né, os exames, a prescrição individualizada. Então, essa é a intenção, é cuidar, né? Trazer esses casais e, de fato, cuidar e acompanhar em todo o processo. Perfeito. Para mim é uma alegria grande demais, né? Eu estava ontem jantando com as minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas que eu amo de paixão, beijo para as 2, que são, assim, a melhor coisa da minha vida hoje são minhas 2 filhas, né? E a gente conversava nisso, em algum momento a gente chegou a falar da vontade delas de ser mãe, etc e tal. E eu comecei a dizer o seguinte, olha, várias coisas eu já fiz na vida, vários projetos eu já fiz na vida, mas realmente poder ter o privilégio de ser pai de vocês é uma coisa que me enche o coração, é o meu legado, digamos assim. E eu começo, né, atendo várias coisas no consultório, dor, artrose, obesidade, mas quando a gente pega um paciente, um casal que chega com aquele sonho frustrado, que quer ser pai e não consegue, e eu ver neles a satisfação de que eles conseguiram, né, é muito gratificante. E mais ainda, conseguiram ter um filho na melhor performance possível. Sim. Porque é o melhor investimento, né? Você faz um investimento num período, porque vai ter abrir mão de algumas coisas, vai comer algumas outras coisas, vai investir, mas aquilo vai te acompanhar pro resto da vida. Qual é o custo de você ter uma criança que no primeiro trimestre faltou ferro e vai ter um déficit de aprendizado por uma vida? Né? Ou você vai ter uma falta de nutriente e aquele menino vai ter alteração de comportamento, um transtorno opositor. Qual é o custo disso para uma vida? Então, você conseguir investir na sua saúde, aprender a se cuidar para que seus filhos, seu legado, tenham uma melhor qualidade de vida no resultado, isso não tem preço. Isso é uma coisa que não tem preço. Se eu pudesse, naquele momento da minha vida, né, conseguir investir tudo que eu conseguiria para ter uma prole na melhor performance possível, né? Até hoje, quando eu descubro uma coisa diferente, eu levo vem cá, minhas filhas, toma isso daqui, vem cá, faz isso, entendeu? Porque eu quero o quê? Eu quero que elas tenham a melhor condição possível, né? Então, é um projeto dentre os vários que a gente tem, que a gente faz, é um projeto que me encanta muito, dar a oportunidade da pessoa conseguir ter esse investimento para o legado. A gente fala que nas fases do desenvolvimento do ser humano, a gente começa primeiro buscando afeto, depois a gente busca reconhecimento, depois a gente busca recompensa por aquilo que a gente faz, depois a gente chega numa fase que a gente busca uma espiritualidade, quando a gente busca isso, a gente chega porque a gente entende o propósito, né? Eu acho que eu cheguei nessa fase que eu estou já entendendo o propósito, e o próximo fase é o que eu faço com esse propósito, qual é o meu legado? O que eu vou deixar para frente? Eu vou deixar para frente pais com filhos saudáveis. É um legado fantástico. Né? Então, acho que a gente pensa tanto que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, e na verdade é que filhos que a gente vai deixar para o novo mundo. Sim. Exatamente. E de fato, assim, o conhecimento ele é libertador, né? Eu, como mãe de 4, né? Quando eu tive a Sofia, não era tão novinha, né? Eu tinha 28 anos quando a Sofia nasceu. Hoje ela vai fazer 13 anos já. Mas eu não tinha, já era formada em nutrição, já trabalhava na área, mas eu não tinha o conhecimento que eu já tinha
quando a Angelina nasceu, a Angelina tem 7 anos hoje, eu já tinha um conhecimento diferente, que já agregou mais pro Heitor, que tem 2 anos, né? E agora o Rafael com 6 meses. Só foi melhorando. Mas assim, de fato, como muda e como a gente percebe nas crianças, né? O conhecimento que foi agregando, que eu fui tendo, eu já fui colocando em prática com as crianças. E hoje, assim, eu não tenho remédio na minha casa. Não usam antibióticos, né? Porque não entra naquele quadro que é o quadro da doença. Não quer dizer que nunca vai utilizar, mas eu tenho a Angelina, que tem 7 anos, a Sofia com 13, o Heitor com 2, o Heitor nunca tomou nada, né? Nada, nem de antitérmico, nem de nenhum remédio. O Heitor tem 2 anos. A Angelina, de 7 anos, ela tomou antibiótico acho que uma vez na vida, com 7. Né? Então, assim, a gente vai tendo conhecimento e colocando em prática. E isso é lindo, né? Eu tinha uma pergunta para vocês, mas já responderam, que né? Preparar-se para uma gestação é importante porque acho que vocês mais do que brilhantemente já falaram sobre isso. E eu queria agradecer a presença dos dois, que são muito caros para mim. Muito queridos, agradeço pelo tempo de vocês, pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento aqui comigo, com quem está podendo nos assistir. E aí, queria dizer assim, Hipócrates, pai da medicina, né, Rodrigo? Exatamente. 2 frases que eu acho que significam muito para nós aqui hoje, que que os alimentos sejam seu remédio, né? Que sejam a sua medicina. E para o Rodrigo antes de tratar, pergunte se ele quer desistir daquilo que o deixa doente, né? Se ele quer deixar para trás. Eu acho que a gente falou muito sobre isso hoje aqui. E queria que tanto Thaís quanto Rodrigo dissessem onde que as pessoas encontram vocês, onde vocês estão e o perfil de vocês, aonde vocês atendem. Primeiro eu gostaria de agradecer, foi um prazer, você é muito querida, estamos aí já trabalhando juntas, né, há um tempo, é um prazer mesmo para mim, além da minha médica, sim, amiga, né? A Paty fez 3 partos meu. Vai ter mais, Paty? Ela não me deixou encerrar a fábrica, não, gente. Deixa eu confidencializar isso aqui. Eu até falei, e aí, Thaís? Não, tá tudo ótimo, tô ótima. Não, por enquanto a gente não quer encerrar nada aqui, não. A Paty tá de cabelo em pé já. Mas, assim, é um prazer muito grande, né? Eu tenho um carinho muito grande por você. E voltando, né? O que é mesmo? Aquela, né? Já viajei. Será que eu viajei pro 5º filho? Aonde que as pessoas te acham? Então vamos lá. Tem um Instagram, né? Que é @doutora Thaís Santana. Acho que vai aparecer aqui. A gente vai deixar aqui escrito para vocês. Eu tenho um consultório em Campinas, atendo presencial, mas atendo o mundo todo online, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade do atendimento online, com os mesmos resultados. Então, eu consigo atendo muitos pacientes de outros estados, outros países. E eu vou deixar, depois a gente consegue deixar o telefone, né? Sim, também. A gente deixa seu tá bom? O telefone para contato, para consulta online ou presencial, mas estaremos aí com projetos, né, para que mais pessoas, porque a gente, às vezes, no individual, não são todas as pessoas que conseguem, né, chegar até nós e fazer todo o acompanhamento. Então, a gente está com projetos aí de fazer aulas, de ter algo que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, e nós vamos divulgar para vocês. Então, no canal, né? Te dei um pequeno spoiler agora, para saber o que vem mais. Mas nos nossos canais a gente vai divulgar, então vai ser um prazer. Muito bem, seja muito bem-vinda, agradeço demais. Obrigada. Viu? Thaís está com um bebê pequeno, ainda que amamenta, né? E Thaís teve essa generosidade de se organizar no tempo, que já está quase vencendo o horário da mamada, do Rafael, para vir aqui e estar com a gente nesse momento, né? Muito obrigada. Doutor Rodrigo, onde as pessoas te acham?
Primeiro, quero agradecer o convite, foi brilhante a sua apresentação, a presença da Thaís também, fantástico, né? Foi delicioso, para mim foi divertido, né? É muito bom estar ao lado de pessoas assim, com tanto conteúdo, né? Fui apresentado da Thaís a primeira vez, a gente cheguei até a fazer alguns cursos seus, né? E a gente começou a conversar online. É verdade, é Rodrigo, né? Que conhecia a Thaís, que conhecia a Patrícia, que não conhecia o Rodrigo. E aí a gente foi, por fim, né? Tipo assim, aquele encontro. Falando do outro depois, né? Tipo aquelas coisas que o universo estava destinado a gente se conhecer, né? Hoje eu tenho a grata alegria de ter a Patrícia trabalhando comigo na minha clínica, né? E mais tempo, se Deus quiser, em breve. Né? Então, foi muito gratificante, né? Eu acho que, eu costumo dizer que aquilo que você falou é verdade, ninguém é detentor de todo conhecimento, né? O tempo nos ensina muitas coisas, muitos conteúdos, e uma das coisas que é um aprendizado que deve ser necessário para todo mundo é a humildade, é saber que a gente não sabe tudo, a gente é um constante aprendiz. Então, cada vez que eu vou em curso, eu compro curso, eu vou em aula, né? A gente sempre aprende alguma coisinha, a gente troca informações, então é muito interessante. E trabalhar junto em equipe é uma coisa que agrega muito, inclusive, ao paciente, né? O paciente, às vezes, quando consegue perceber isso, que a gente conversa entre nós para que a gente consiga um resultado melhor, é um produto muito diferenciado, né? Então, gosto de trabalhar em equipe, eu gosto muito de trabalhar em equipe, sabe? Gosto de trocar informações. E a que Thaís falou é verdade. Hoje, o meu pior, acho que o maior problema que eu tenho é porque essa linguagem que a gente fala, ela não é acessível a todo mundo, né? Está aumentando cada vez mais. Eu, quando comecei a frequentar os primeiros congressos de ortomolecular lá atrás, a gente tinha ali 200, 180 pessoas. Hoje em dia a gente tem 3.000, 4.000 pessoas. Então tem aumentado, né? A fala tem aumentado muito, né? Eu trato com muito carinho o profissional da área da nutrição, porque eu comecei muito a frequentar essas conversas, começou muito a brotar primeiro nos congressos de nutrição, né? Ali que eu comecei a aprender muitas coisas. Então eu vou em muitos congressos da área da nutrição e aprendo muita coisa lá, né? Bom, falei demais. No Instagram, @Dr. Rodrigo Luz, é onde me encontra, vai estar escrito aqui em algum lugar. Pérolas da endorfina. Pérolas da endorfina, né? Atendo em Vinhedo, na Rua Chimboré 81, vai ter o contato aí. Uma vez por mês atendo em Minas Gerais, Machado, minha terra, eu sou mineiro. Como que é Mãos Estendidas. Mãos Estendidas, exatamente, é um outro projeto que eu tenho, né? E não sou texano, sou mineiro, esse sotaque é mineiro, não é texano, tá? E atendo uma vez por mês lá na clínica de uma nutricionista que é parceira minha lá, né? E basicamente é isso, é onde vocês me encontram, né? Se me sigam no Instagram, tô me empenhando a ter o maior número de seguidores, me sigam, compartilhem, entendeu? Importante para mim, faz bem pro ego da gente, né? Muito bom. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio do podcast Saúde em Foco. Me despeço de vocês, agradeço novamente a presença e já temos convidado para o próximo episódio. Então não esqueçam de compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que está aí no perrengue para engravidar e que faz muito sentido isso para eles. Curtam, compartilhem e nos vemos no próximo episódio.